O tema da mensagem de hoje é: não andeis ansiosos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante, diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, e os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, enquanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Todas essas coisas os gentios procuram, mas é certo que o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença nos colocamos nesta hora, Pai querido, e glorificaremos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo que Tu és. A mensagem de hoje é: não andeis ansiosos. E a ansiedade é uma coisa que tem invadido os nossos dias, as preocupações, as metas que temos que cobrir, temos que batê-la, e isso tem nos deixado por muitas vezes chateados. Mas eu sei que nesta noite o Senhor tem grandes coisas a fazer, no nome de Jesus. Amém. Um dos grandes males, amado, dos nossos dias é a ansiedade, especialmente no que diz respeito ao nosso sustento, às nossas necessidades, ao pagamento das contas. A gente dorme com conta e acorda com ela, não é verdade? Contas fixas. Para quem paga aluguel, água, luz, telefone, alimento, combustível, enfim, nós levantamos e acordamos com isso. Nós sabemos que temos um emprego, que temos uma fonte de renda, mas ao mesmo tempo nós não temos nada, porque ninguém é justo bastante ou fixo bastante para que possa confiar naquilo eternamente. Nem mesmo o dono da empresa. Ele pode ser dono hoje, amanhã ele não tem mais nada. Nós vivemos exatamente pela fé, que se hoje você ficar desempregado, Deus vai abrir uma outra porta, e você vai chegar a outra porta, e Ele vai suprir a tua necessidade, e assim será. Alguém pode te garantir isso? Não, nem o governo. Nós não podemos dizer que estamos sossegados com nada, porque infelizmente nós vivemos matando um leão a cada dia. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: o Senhor é quem nos guarda, é Ele quem está nos abençoando. Jesus chama para segui-lo, amado, um grupo de homens, os quais estavam sujeitos às mesmas ansiedades materiais.
sabe, que é uma característica de toda espécie humana. Por exemplo, Pedro, ele trabalhava numa indústria pesqueira, ele era pescador. Ele não pescava simplesmente para trazer o peixe para dentro de casa e comer peixe assado, cozido ou frito. Ele era pescador profissional, porque além do sustento que ele tirava, né, com o peixe, ele também ganhava, ele era assalariado para isso. Imagine você que Jesus ele poderia ter chamado pessoas da alta sociedade. Jesus ele poderia ter chamado pessoas para serem os seus discípulos, pessoas que já tinham talvez uma aposentadoria, um sustento, um ganho, filho de rei. Essa seria a lógica. Mas o Senhor disse assim: não, eu quero chamar aqueles que têm um coração para servir. E quando tem este coração para servir, sou eu que vou suprir toda a sua necessidade. Simão, ele era um radical da extrema esquerda, sabe? Ele era aquela pessoa que era tudo contra aquilo que o próprio Jesus fazia, ele era um zelote. Mateus, ele era fiscal de renda, ou seja, ele era um fiscal de imposto da prefeitura de Jericó. Zaqueu era um homem que trabalhava para o Estado. Naquela época que trabalhava para o Estado, era bem sucedido, tinha, sabe, um emprego mais ou menos garantido. André, amado, era pescador e ele foi das relações públicas do colegiado apostólico. Lucas foi um médico que socializou com a sua profissão. E todos esses homens corriam o risco de cair na ansiedade pelos bens deste mundo. Como é que eu vou servir a Jesus? E para servir a Jesus ele tinha que largar o seu trabalho, eles tinham que deixar tudo de lado. Quantas vezes, amado, para servir a Cristo nós temos que deixar algumas coisas de lado, principalmente o que se trata de ansiedade. Poxa, você já orou, já colocou aos pés do Senhor, você já clamou, você já pediu, você já fez tantas vezes, e quando aparentemente não está dando certo, ficamos ansiosos e dizemos: eu acho que não é para mim isso aqui, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não mereço, eu acho que Deus não ouviu a minha oração. Se Ele ouviu tantas vezes, por que estás ansioso com o que vai comer, com o que vai vestir? Por que estás ansioso com o que vai fazer amanhã? Deixa que amanhã se resolva. Vamos confiar no Senhor. Primeiro, porque os bens deste mundo podem ser roubados ou deteriorados. Mateus 6,19 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Às vezes nós estamos querendo juntar, não que você não possa poupar, não que você não possa economizar, não que se você tiver um propósito de comprar algo, você não vai talvez se apertar aqueles determinados meses para conseguir um objetivo. Mas tem pessoas, amado, que não vivem. Tem pessoas que vivem preocupadas com o amanhã. Tem pessoas que ficam sabendo que saiu um remédio novo para o coração, ele vai e compra dizendo: vai que amanhã eu tenho um problema de coração, eu já tenho um remédio. Vai que amanhã eu passo por alguma dificuldade, eu já tenho como, sabe, me resolver. E se fosse isso, se fosse só para uma prevenção, tudo bem. Mas há pessoas que ficam ansiosas com o que vai fazer amanhã. Tem gente que, se no outro dia for viajar, sonha a noite inteira viajando e não consegue dormir. Parece criança. Você não é assim, né? Tem pessoas que, quando vai fazer uma entrevista numa empresa, fica 2, 3 dias comendo a unha dizendo: ai meu Deus, e se me perguntarem tal coisa? E será que essa roupa está legal? E o meu cabelo? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo fazer? Fica em paz. E o pior é que nós nos preocupamos com coisas que não tem nem nexo. É só para te roubar a paz. Amém? Nós precisamos entender que os bens deste mundo podem sim ser roubados ou deteriorados. Amém? Segundo, porque os bens desse mundo podem poluir a vida com a cobiça. Mateus 6,21 diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Preste atenção. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Infelizmente tem pessoas que têm o seu tesouro no dinheiro. Tem pessoas que têm o seu tesouro nos seus bens. Tem pessoas que têm o seu tesouro naquilo que, sabe, pode amanhã perder o valor. Hoje tem muito valor, mas amanhã poderá não ter.
Eu vi uma história uma vez, se é verídico ou não, mas eu acredito que seja. Um garoto o pai chegou com um carro zero em casa, todo feliz que conseguiu comprar o carro zero, e a criança, muito ansiosa, também ficou bastante feliz. Mas a sua felicidade ele expôs de uma outra maneira. Ele estava com um prego na mão, ele saiu arriscando o carro, a lateral inteirinho, e gritando, ei, não percebeu o que estava fazendo. O pai ficou tão indignado que pegou a mão da criança e deu um tapa muito forte, uns 2, 3 tapas na mão da criança. Imagine, todas essas veias, né, estourou, e essa criança teve uma gangrena. No final, essa criança amputou a sua mão. E um dia o seu pai, muito comovido com o que aconteceu, ficou mais triste com o que ouviu da criança. Falou, e aí filho, tá boa a mãozinha? Tá doendo? Ele disse, pai, se eu não riscar mais o teu carro, você devolve minha mãozinha? Imagina um pai ouvir isso de um filho. Por quê? Porque a ansiedade de ambos estava envolvida. E às vezes a gente, quando quer uma coisa, o nosso tesouro está naquilo, o tesouro dele estava no carro. É claro que é uma reação normal você dar um tapa, mas tem gente que na sua ansiedade, sabe, na sua luxúria do bem, pode matar qualquer pessoa na hora da ira. O Senhor tem te perguntado, aonde está o teu tesouro? Porque lá está o seu coração. Eu sempre ensino que Deus só nos dá aquilo que nós temos condição de devolver a Ele, como fez Abraão. O Senhor deu a ele o teu filho, o seu Isaac, mas o Senhor tinha certeza que se um dia ele pedisse de volta, Abraão tinha a condição de entregar. Tem pessoas que querem colocar o seu tesouro dizendo, Senhor, eu trabalho, igual um condenado, eu não consigo nada, eu não prospero, eu não ando. Preste atenção, faça essa pergunta para você mesmo. Será que tudo que você conquistou, o dia que o Senhor disser, traga a mim, entra e devolve em oferta na minha casa, você teria a condição de fazer isso? Em confiança, em amor a Deus? Ah, pastor, eu não sei não. Então está respondida a tua pergunta. Amém? Imagine, amado, a situação. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Aquilo que você enxerga é o que ilumina o teu corpo. Tem tanta gente que deixa de ser feliz por causa de manias. As pessoas querem casar hoje para ser feliz, e a verdade não seria essa. Eu quero casar para fazer alguém feliz. Porque se eu penso assim, a minha esposa, farei ela feliz. E se ela pensar da mesma maneira, ela também me fará feliz. Ambos seremos felizes. Mas tem muitas pessoas que são egoístas, dizendo, importa que eu seja feliz, o outro que se vire, que Deus cure para que eu me sinta feliz. O nosso tesouro é o nosso coração. Provérbios 23:4 diz, não te fatigues para enriqueceres, e não aplique nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente cairá as asas e voará, criará asas e voará ao céu com mar. Tem pessoas que não podem caminhar demais ou prosperar demais, porque aí cria asas e voa, e o céu já não é mais o seu limite. Amém, meu amado? Nós precisamos entender que o mundo, ele pode poluir com a nossa cobiça. Pode ser totalmente poluída a sua vida, uma cobiça do mundo. Terceiro, por que os bens deste mundo exigem do homem uma dedicação de cérebro, e o homem é colocado entre duas opções? Olha o que Mateus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o senhor do dinheiro. Amém? É o Deus do dinheiro. E tem pessoas, amado, que perdem qualquer coisa, mas não fala que ele tem que perder um centavo. Tão seguro que se colocar um sorrisal na sua mão, ele entra na piscina, nada, sai do outro lado e o sorrisal está inteiro. De tão mão fechada que é. Essas pessoas, elas têm o dinheiro como seu Deus.
como parte da tua vida. E a Bíblia é muito clara, vamos dizer assim, não se apegue a isso, não se apegue às coisas desse mundo. Você tem que ter, você tem que prosperar, você tem que caminhar sim, mas não se prenda a isso. Porque isso se ganha, dinheiro se gasta. Dinheiro hoje você tem e amanhã você perde. A graça de Deus é que nós devemos ter todos os dias. De que adianta juntar tesouros na terra e não constituir nada no céu? Amém, amado? A ansiedade é um sentimentos, sabe, que nos escraviza aos bens materiais. Ninguém fica ansioso dizendo, nossa, amanhã vai ter vigília, quantas horas vai ficar de joelho no chão? Ai, estou ansioso, não vejo agora. Nossa, que palavra vai ser ministrada amanhã no culto? Tomara que o pastor fique 2 horas falando. Quem fica ansioso para isso? Normalmente a nossa ansiedade está ligada a bens materiais, não é? A conquista, a valores, a dinheiro, a compra, a resposta positiva ou negativa de alguém. Isso tira a nossa paz. Amém? Quarto, porque uma das estratégias do inimigo é fazer o homem lutar por uma coisa que não relação com aquilo que é a sua necessidade básica. Ou seja, o inimigo nos faz lutar por uma coisa que às vezes nem é a nossa necessidade básica. Mateus 6,25 diz assim: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? Provérbios 37, eu acho muito interessante esse texto, eu já usei ele algumas vezes. Olha o que diz: 2 coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Ele diz: eu nem quero ter muito, para que amanhã depois eu me ache que eu sou tal e dizer, mas Deus não é nada, quem é Deus? Ou que eu seja tão pobre e miserável, que eu tenha que roubar e escandalizar o nome do Senhor. Mas me dê o pão da minha necessidade, o pão de cada dia, nem mais nem menos, que eu possa ter o básico, sabe? Porque se eu tiver o básico, eu me acostumar com parte disso, eu sei que as outras coisas virão e eu não precisarei ficar ansioso se amanhã eu vou ter ou eu não vou ter. Nós temos que ser como uma criança. Imagine a criança, amado, ela tem certeza que todo dia ela vai tomar café, vai almoçar, vai jantar. Ela não sabe da necessidade que a família possa estar passando. Ela sempre vai ver a mãe ali no fogão, nem que for para fazer um angu de fubá. Ela vai entender: nossa, hoje tem angu de fubá, que delícia, diferente. Por quê? Porque ela está preocupada. Se o pai recebeu, se tem conta para pagar, ela simplesmente confia nos seus pais. Não é assim? E nós devemos passar essa segurança para a criança e não ficar enchendo a cabecinha deles com coisas que eles não podem resolver. Assim o teu Deus te diz: todo dia eu trabalho em prol da sua causa. Todos os dias estou eu tratando contigo, no seu caráter, na sua maneira de agir. E às vezes Deus, quando Ele está tratando, não quer dizer que Ele tem que estar nos abençoando. Deus, quando está tratando, é bênção, mas às vezes é bênção no nosso caráter. Deus permite algumas coisas para a gente mudar, sabe, a nossa estratégia de vida, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de falar. Porque sempre seremos educados como hoje. Você continua educando os seus filhos, às vezes, mesmo depois de casado. Você sempre tem alguma coisa a acrescentar. Já não mais como criança, mas você já conversa como filhos adultos e casados, trazendo experiência. Sabe, amado, o espírito em comunhão com Deus é que determina a plenitude da vida. Não é o nosso organismo. Assim como não é uma roupa bem apresentada, sabe, que prova o estado de saúde do corpo. Tem muitas pessoas gravemente enfermas e esconde através de uma aparência produzida. Preste atenção. Deus requer de nós a confiança de que adianta você ficar rolando para a cama de um lado para o outro. Eu sei que não é fácil. É uma das guerras que o cristão, todo cristão, mais sofre com a ansiedade. E o Senhor disse: não adianta, isso não vai aumentar 1 centímetro no teu tamanho, sabe? Não vai aumentar um côvado na sua estatura.
Você vai passar a noite inteira, você vai ter gastrite nervosa, você vai ter úlcera, mas não vai resolver. Pelo contrário, você ainda vai talvez chegar lá enfermo. Amém? Quinto, a ansiedade impede o homem de possuir as coisas quando elas lhe são dadas. Por quê? Porque ele não acredita na promessa daquele que sempre supre as nossas necessidades. Deus não te prometeu que faria, que te abençoaria? Ele te chamou para quê? Para ser um derrotado? Não. Ele te chamou para ser um vencedor. Há pessoas que é derrotado porque querem, aceitam e vivem uma derrota. Quando nós aceitamos que somos filhos de Deus e que a derrota não faz parte da nossa casa, da nossa vida, nós lutamos contra isso. Amém? Buscar o que? Conseguir os nossos próprios meios e não ficar ansioso. Tem gente que diz: não, pastor, mas olha, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, agora não tem mais jeito. Quando não fica ansioso, desiste. Quando na verdade o Senhor diz: busca meios, e se você quiser, Ele vai te dar essa estratégia. Sabe, irmão, Deus está nos criando para uma nova vida. Sexto, a ansiedade vem quando não crê no senso dos valores de Deus. Se você não crê que o Senhor prioriza a tua vida, a ansiedade está na tua porta todo dia. Se você não acredita que o Senhor prioriza a sua palavra, que o dia que você aceitou Jesus, Ele disse que escreveria teu nome no livro da vida, e que você comeria o melhor desta terra, então você está no lugar errado. Nós precisamos entender que quem nos prometeu não volta atrás. Eu estou passando por uma peleja hoje, passei o mês passado, a família está passando por um processo difícil, não importa, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mateus 6,26: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Você já viu algum dia você abriu a janela da tua casa e aí no fio lá tinha um passarinho triste? Você está triste e está doente. Nós estamos vendo na televisão por esses dias, o Nordeste está meio seco, né? Não está chovendo e tal. Algumas aves migraram de lá e foram para outro lugar, não tem comida. E sabe como eles vão? Cantando, felizes. Se fosse um ser humano dizendo: caramba, eu tenho que sair daqui e andar não sei quantos quilômetros, por causa dessa droga, desse sol que não para, essa coisa dessa chuva que não vem. Agora eu tenho que largar minha família, carregar essa bagagem toda e migrar para o sul. Chego lá, daqui a pouco eu tenho que voltar para cá. Que vida, que derrota, que desgraça. Esse é o ser humano. O pássaro, ele junta com todos e ele faz uma migração. Nós estamos indo porque lá o Senhor tem para nós. Sabe, meu irmão, toda vez que você sai da tua casa e vem para a igreja, você está migrando a tua vida para uma condição melhor. Eu não sei o que Deus tem para falar comigo lá, mas eu vou. Está chovendo, mas eu vou. Está sol, mas eu vou. Está frio, eu vou. Eu vou porque eu tenho que alimentar a minha alma. Porque se eu ficar aqui, eu vou ficar murmurando, reclamando e dizendo por que aconteceu comigo. Jesus disse: olhar para as aves do campo. Elas não plantam, elas não semeiam, elas não fazem nada. E todo dia tem o seu alimento. Algumas vivem um pouco de tempo, outras vivem muitos anos, mas todas elas passaram pelo processo e foram sustentadas pelo Senhor. E Ele disse: o Pai Celestial alimenta as aves do céu, que diria você, que é feito à imagem e semelhança dEle? Amém, meu amado? Sabe por que a criança fica em paz com os seus pais? Porque ele viu aquele cachorrinho sarnento na rua, sua mãe foi lá, pegou, cuidou, limpou, tirou toda a sarna, ele agora é um cachorro bonito e ela nunca esquece de colocar água e comida para ele. Você acha que ela vai esquecer de você? Assim é Deus. Amém? Creia que você tem um valor para Deus. Você precisa confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Deus conhece a tua necessidade. Você já apresentou o seu projeto este ano para Ele? Fica em paz, porque vai acontecer. 7. A ansiedade não prolonga a vida. Ela não pode aumentar os anos da existência humana.
Mateus 6, 27 diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós? Quem somos nós para resolver os nossos próprios problemas, se tem problema nosso que a gente diz, eu não sei como que eu vou fazer? Esse mesmo problema você aconselhou outra pessoa, dizer, faz assim, faz assado, mas quando é contigo, o negócio é mais embaixo, não é verdade? A gente perde as estribeiras, a gente perde o equilíbrio, sabe? Ficamos sem chão. Porque a ansiedade ela chega, e a ansiedade ela só traz notícia ruim. A ansiedade ela só diz que você não vai conseguir. A ansiedade só diz que você vai fracassar. A ansiedade só diz assim: olha, você é muito bom nisso, mas naquela hora você não vai ser bom. A ansiedade não nos traz uma boa atitude. Estou falando daquela ansiedade ruim, aquela que tira seu sono, aquela que te deixa para baixo. Não aquela ansiedade gostosa, sabe? Que você, nossa, vai tal coisa acontecer, você fica alegre, ansioso, porque você não vê a hora que aquilo acontece. Essa é diferente. Eu falo daquela ansiedade que machuca, que preocupa, aquela ansiedade que a pessoa não dorme, aquela ansiedade que começa a dizer, meu Deus, não tem mais jeito, eu não tenho por onde correr. Aí o Senhor diz, eu estou aqui. Esqueceu? Você batendo em todas as portas estão fechadas, mas eu estou aqui. Amém? Oitavo, a ansiedade não produz fé, porque ela não descansa na provisão diária de Deus. Uma pessoa ansiosa, ela não descansa. A mente dela fica 24 horas fervendo, o tempo inteiro, como se fosse um computador, sabe? Fazendo um backup. O tempo inteiro correndo, agitada, e por muitas vezes ela tem um distúrbio emocional muito forte. Talvez no próprio organismo, algumas emagrecem demais, outras engordam demais, por conta da ansiedade, e que não vai resolver nada. Mateus 6,30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Salmo 37, 25: fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Você é justo de Deus. Não fique preocupado quem serão os seus filhos no futuro. Você está semeando hoje e você vai colher na frente. Você é boa pessoa e talvez seus pais não tiveram esse mesmo entendimento, talvez não tiveram essa mesma semeadura, não é verdade? Não conheceram a Deus, não conheceram Jesus, e você está aqui. Quem diria você, mano? Às vezes você fica preocupado, sabe, com essa sociedade de hoje, com o mundo de hoje. É natural a gente, como pai, mãe, ficar preocupado. Poxa, do jeito que a coisa está indo, está evoluindo, essa prostituição, essa falta de respeito, sabe? As escolas que não ensinam nada, o que vai ser dos meus filhos amanhã? Às vezes tem dia que isso nos tira a paz, quer nos roubar a paciência, quer nos roubar a graça. Mas o Senhor diz, não ficais ansiosos pelo que eles vão vestir, pelo que eles vão comer, pelo que eles serão amanhã, porque se eu cuido dos pássaros, se eu cuido, sabe, da folha que hoje é bela e amanhã morre, eu vou cuidar de ti, eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou cuidar da tua geração. Davi fala sobre isso. Eu fui velho, hoje eu sou velho, mas um dia eu fui moço, e eu nunca vi em toda a minha existência um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Amém, meu irmão? Ser fiel com o Senhor, com os seus propósitos. Não fique ansioso. Tem coisas que a gente faz errado, mas é hora de você ir lá e corrigir. Era o teu sonho, você estava projetando para isso. Olha o que eu vou te dizer, eu não sei por quem eu digo, mas o Senhor te diz, eu disse sobre o louvor: para de se prender ao passado. Para de se prender ao passado. Eu sempre ensino que perdão é como dívida paga. Se o Joaquim me deve, e eu achei por bem perdoar a dívida dele, eu estou dizendo o seguinte: olha, Joaquim, a partir de hoje você não me deve mais nada, porque você já me pagou. Ele disse: não, mas eu te paguei já, eu perdoei tua dívida e você pagou. É justo. Um mês depois, quando eu ver o Joaquim fazer qualquer coisa, falei: aí, Joaquim, você não vai me pagar não? Sabe o que ele vai me dizer? Eu já te paguei.
Para de me cobrar, que essa cobrança é indevida. Tem gente que perdoa, mas a primeira situação quer cobrar a dívida de volta que você perdoou. Junto com ela vem a ansiedade, junto com ela vem a frustração, junto com ela vem, sabe, o temor de você falar: meu Deus, eu não sei se é isso que eu queria, eu não sei se eu fiz certo, eu não sei o que está acontecendo, e a sua vida vira um desastre. Vá ser feliz, meu irmão. Vá ser feliz. Deixa o passado com as suas mágoas. Confia no Senhor. Deus tem um projeto para a tua vida. É isso que você quer, invista, vai em frente, que o Senhor é contigo. Deus sabe e conhece quais são as suas necessidades humanas, sabe? Dando-nos o que precisamos, ou talvez o que queremos, mas nós precisamos confiar. Hoje não é dia de nos preocuparmos com amanhã, hoje é dia de preocupar com hoje, amém? Hoje é dia de se preocupar com hoje. Hoje é o culto que eu vou à minha igreja, eu quero fazer deste culto o melhor culto da minha vida, como se fosse o último culto. Paulo fala sobre isso. Faça do culto o último dia da tua vida, porque se você morreu hoje, você fez a tua parte com excelência, amém? Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Se você pode solucionar ou impedir um problema que vai estourar amanhã ou no próximo mês, faça algo no sentido de resolvê-lo, mas não fica ansioso. Essa bomba vai estourar, opa, peraí, eu plantei essa bomba para estourar, então eu já vou me preparar para isso, vou resolver. Eu não vou ficar: ai meu Deus, só falta uma semana, agora só falta 3 dias, só falta um dia, ai meu Deus, como é que vai ser? Você não vai viver, amém? Aprendendo o segredo do sustento. Eu tenho 3. Primeiro, trabalhando pela expansão do reino de Deus, colocando Deus como prioridade e vivendo a verdade do reino de Deus. Qual é o segredo do meu sustento? Se a minha preocupação é o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, trabalhando na expansão do reino de Deus. Amado, trabalhar para o rei é o melhor negócio que tem. Você pode ter o teu emprego, mas se você trabalhar para o rei, além do teu emprego, você vai ter a bênção do rei, a bênção da multiplicação. Segundo, colocando Deus como prioridade. Se Deus não for prioridade na tua vida, o teu sucesso está apenas 50%, não será 100%. Por que 50%? Porque os outros 50% é Deus que nos abençoa. O primeiro 50% somos nós, a nossa capacidade física, a nossa capacidade psicológica, o entendimento, o nosso psique, o que queremos ou não fazer, e os outros 50% é a mão de Deus. Se nós não colocarmos Deus como prioridade, nós não teremos outra parte, amém? É possível um casamento de uma pessoa só? Só a mulher e mais ninguém? Ou só o homem? Tem família. Um é 50% do outro. Quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, Ele é a outra parte, e é a parte que mais trabalha, é a parte que é fiel, que não te deixa por nada, 24 horas está ali. E terceiro, viver na verdade do reino de Deus. Vive em verdade, em comunhão, na palavra, buscando, amém? A palavra de Deus diz assim: não fique ansioso, pois Deus cumpre o que promete. Fique em paz, meu amado. Deus tem um projeto de vida para você, e esse projeto é maravilhoso. Amém? Aplauda o Senhor.